Olá! E o vídeo de hoje é ensinando a fazer essas duas bolsinhas aqui. Na verdade, uma, né? E você faz quantas você quiser. Para que serve essa bolsinha? Para você guardar aqui dentro o seu fone de ouvido ou fazer de porta-moedas. Eu coloquei uma argolinha aqui que dá para você pendurar a sua chave ou engatar no mosquetão da tua bolsa para ficar bem prático o acesso. Aí eu vou colocar aqui o fone de ouvido para vocês verem. Olha, cabe direitinho. E aí você não corre o risco do teu fone de ouvido ficar todo emaranhado dentro da bolsa e estragando, não é? Gostaram da ideia? Então vamos lá para a aula! Para fazermos o nosso porta-fone de ouvido ou bolsinha para guardar moedas, nós vamos precisar de uma calça jeans, uma perna de calça jeans, ou se você quiser fazer num outro tecido também pode. Nós vamos dobrar, porque nós vamos precisar de duas partes, tá? A medida, eu vou aproveitar um CD para fazer a marcação, mas se você não tiver um CD aí na tua casa, ele mede 12 centímetros, tá? Você pode fazer com um compasso ou fazer um molde num papel para depois transferir aqui para a calça. E aí você vai pegar um giz de alfaiate, esse aqui é um lápis mesmo para costura, ou você pode usar um sabonetinho, fazer toda a marcação e depois é só cortar. Depois que a peça estiver toda cortadinha, eu já tenho uma aqui. Você vai reparar que o tecido ou o jeans, ele tem elasticidade para um lado e para o outro não. Se a gente costurar aqui no meio, porque a gente vai partir essa peça ao meio para fazer isso, nós vamos fazer a aplicação do zíper e a colocação do viés. Então, se eu partir o tecido aonde estica, na hora que eu for costurar o zíper, a peça vai ficar um pouco deformada. Então, confira aí qual é o lado que não estica para a gente costurar o sentido do zíper nesse lado que não estica. Então, vamos dobrar. Eu já verifiquei que o meu lado que não estica é esse. Vou dobrar uma das partes ao meio e vou fazer o corte. Nessa parte do corte aqui agora, nós vamos fazer a aplicação do zíper. Você pode utilizar um zíper de metro ou o zíper comum mesmo. Como eu tenho vários desses zíper comum aqui em casa e o meu zíper de metro não combina, eu vou usar o zíper comum mesmo. E como a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar a metade e vamos posicionar aqui no meio e passar uma costurinha aqui de segurança para prender esse zíper aqui. Eu vou arrastar a máquina pra gente costurar. E pra gente fazer a costura aqui no zíper, eu vou posicionar a minha agulha aqui pro lado esquerdo para que a costura saia mais próxima possível ao dentinho do zíper. Começo com um retrocesso no início e no fim. E vai ficar desse jeito. Agora eu preciso alinhar a outra parte exatamente na mesma direção dessa. Eu vou pegar 2 alfinetes para posicionar aqui e eu ter a certeza de que eu tô fazendo na posição correta. Você pode marcar também com um giz de alfaiate, tá?
só pra gente ter a certeza de que tá bem centralizado aqui, que vai sair exatamente igual. Depois de marcar, é só passar a costura novamente. Mantenha o pezinho da máquina bem encostadinho aqui no zíper. Dá pra gente sentir aqui com as mãos. Depois de costurada essa parte, a gente vai abrir bem aqui, assentar, pode passar assim com a unha vincando, pra gente rebater. Olha, deu um pouco de diferença aqui, mas não tem problema. Aqui tá alinhado e aqui deu um pouco de diferença. Às vezes é o tecido que estica um pouco mais ou um pouco menos na hora da costura, mas depois a gente pode refilar aqui e dar uma acertadinha nisso. O que a gente precisa fazer agora é pegar a parte de trás e colocar embaixo pra gente alinhar aqui e ver se tá tudo certinho. Se não tiver certinho, porque o tecido deforma na hora da costura, a gente alinha e dá uma cortadinha. Ó, aqui tá certinho, vou prender com alfinete. Aqui continua certinho. Essa outra que eu fiz aqui não deu esse problema. Às vezes é o tipo do jeans que a gente tá usando, que tem um pouco mais de elastano, que acaba entortando um pouco, mas não tem problema. Olha, tá vendo? Só aqui que ficou um pouco desigual. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma costura de segurança aqui para manter esse tecido unido. Eu vou voltar a agulha no meio, que eu acho mais fácil para eu trabalhar, já tô mais acostumada com ela. E vou passar aqui, então, uma costura bem na bordinha. Cuidado agora com o dentinho aqui do zíper para não quebrar a tua agulha, tá? Quando você chegar próximo dele, vai devagarzinho, procura rolar aqui do lado a manivela da máquina para você não estragar a tua agulha. E também temos que puxar esse cursor aqui para dentro, já que esse zíper já é pronto, né? Então tá, puxa o zíper aqui para dentro e vamos começar a costura aqui mantendo esse zíper bem alinhadinho. Eu vou começar pelo lado contrário, só porque deu essa desigualdade aqui, tá? Senão eu costuraria do lado normal mesmo. Então, uma costura de segurança bem na bordinha. Pronto, agora não corre o risco do nosso zíper escapar e a gente pode vir agora e cortar todo o excesso que tem de zíper, o excesso aqui que ficou de tecido e o restante do zíper também. E a bolsinha tá aqui, quase pronta, né? Vou afastar um pouquinho a máquina para explicar umas coisas. Eu expliquei na aula anterior como fazer o debrum e como fazer o viés. Eu vou deixar o card aqui, se você não viu, dá uma assistida para você entender, tá? Essa peça aqui, o debrum não dá certo, precisa ser viés. Aí eu cortei o viés pra gente fazer a aplicação, tirei um pedacinho do viés, ou você pode fazer um debrum pra gente fazer uma alcinha. Essa alcinha aqui pra gente poder pendurar ou usar de chaveiro, o que você quiser, dá pra pendurar na bolsa. Então, eu fiz uma mais ou menos da largura do zíper que ficou aqui aparecendo, tá bom? Essa aqui a gente vai precisar
costurar aqui, nessa posição. Coloca ela dobradinha ao meio, em cima do zíper. Antes disso, temos que passar uma costurinha aqui, tá bom? Então, eu vou passar a costurinha, dobrar ao meio e posicionar aqui no zíper. Outra coisa que a gente vai precisar fazer é um pedacinho desse viés, eu vou cortar aqui para ele ficar retinho, para dar o acabamento. Tem, ó, um lugar onde o viés vai se encontrar, né? Nós vamos colocar ele costurando aqui, ele vai dar toda a volta e vai se encontrar aqui novamente. Pra gente esconder essa emendinha, a gente usa um pedacinho de viés, que eu vou cortar aqui um pedaço maior e depois a gente refila pro tamanho exato, para a costurinha ficar bem acabada, tanto na frente quanto atrás. Como esse tecidinho aqui é bem clarinho, eu vou trocar a linha da máquina e vou costurar com a cor parecida com o tecido, que se eu costurar com a linha azul marinho que eu tô costurando aqui, eu acho que vai ficar muito grosseiro. Então, eu vou trocar a linha, vou costurar essa partinha e já mostro para vocês. É só uma costurinha aqui, não tem segredo. Pronto, já passei a costura. Procurei uma cor bem próxima das cores do tecido. Agora eu vou dobrar aqui ao meio e vou posicionar aqui no chaveiro, bem na direção do zíper. Eu vou prender com um alfinete, só para ele não sair do lugar. Agora eu vou pegar o viés, aquela partinha que eu já cortei do viés, vou posicionar ele aqui do ladinho. Você pode pôr aonde você quiser, tá? Eu escolhi aqui do ladinho aleatório. Vou posicionar o viés aqui, vou pegar o outro viés, vou abrir aqui um lado da costurinha e vou colocar bem no meio e vou começar a costurar aqui na borda, aonde tem o vinco da dobra que a gente passou a ferro. Então, eu vou costurar aqui dando a volta até chegar do outro lado. Quando chegar do outro lado, eu vou cortar o tecidinho bem aqui no meio também, pra gente poder fazer a dobra e o acabamento ficarem bonitos. Então, vamos lá pra costura. Agora, eu deixei a linha clara em cima e a linha azul marinho escura por baixo, porque o tecido de baixo é escuro, então para ele não aparecer muito quando a gente costurar. Vou posicionar o tecido aqui e esse outro nós vamos desdobrar e colocar exatamente na metade, tá bom? Vamos começar a costura com o retrocesso e dar a volta toda. E como o tecido foi cortado no viés, a gente consegue fazer esse arredondamento e vai dando um jeitinho aqui com facilidade. Olha, agora já tá chegando aqui bem perto da finalização. Então, eu venho com o tecido aqui e já faço corte bem aqui no meio. Prontinho, costurada a volta toda. Agora, o que a gente precisa fazer é pegar toda essa margem de costura aqui, olha que tá bem grandinha, né? Tá com um pezinho de máquina e fazer um corte refilando esse excesso, chegando bem mais perto da margem de costura, porque agora a gente vai abraçar aqui com o viés e rebater do outro lado. E se a gente tiver menos tecido aqui,
eu acho que a costura fica melhor. Tá vendo? Aqui é onde fica gordinho, que tem o zíper, tem tudo, ele não consegue abraçar direito, fica aparecendo a costurinha aqui. Então vamos refilar toda a volta, só um pouquinho, pra gente conseguir dar a volta costurando. Ó, não tô tirando muito não, tá bom? Tô tirando a metade da margem de costura. Tá ficando aqui ainda um pedaço. Pode refilar esse tecidinho junto também. Faz um corte bem arredondadinho aqui, porque senão a hora que a gente virar para rebater, vai aparecer se você deixar bicos, tá bom? Então agora a gente vai jogar todo o tecidinho lá para trás, para poder rebater essa costura e ela ficar bonitinha. Essa partinha aqui do acabamento, o que nós vamos fazer, olha. Nós vamos jogar ela aqui para trás também e vamos cortar esse excesso. Vou cortar bem aqui na linha da costura anterior que a gente fez, que já é o suficiente para ele abraçar o nosso acabamento e ficar escondidinho, bem acabado. Tá vendo? Aí ele vai virar aqui e vai ficar bem acabadinho aqui atrás. Se você tiver dificuldade, pode dar um pontinho aqui nessa emenda para ela não abrir. Ou então você vem com bastante jeitinho na hora da costura, posicionando ele para não escapar. Você faz assim, olha, coloca bem juntinho aqui na dobrinha do tecido, dobra ele, coloca aqui bem juntinho na dobra do tecido, dobra para dentro e dobra de novo. É aqui que a gente vai deixar o acabamento bem feitinho. Para ele não ficar escapando, você pode fazer uma costurinha aqui, pode dar um pontinho aqui para ele não escapar. Como o meu tá escapando, gozado, esse aqui eu fiz tranquilo, sem gravar, não escapou. Agora esse quer escapar, né? Mas já fica bom que fica uma dica para vocês darem um pontinho aqui com uma linha, para ficar mais fácil. Peguei aqui uma linha e uma agulha para eu mostrar para vocês, olha. Posiciona eles assim, um sobre o outro e dá um pontinho só para eles pararem de escapar. Só um pontinho assim já tá ótimo. Agora é só dar um nozinho para arrematar e tá finalizado. Agora a gente pode costurar aqui com segurança de que ele não vai abrir, não vai se soltar. Então vamos fazer a dobrinha aqui. Para dentro e vamos dobrar novamente pra gente passar a costurinha. E aqui
vocês procurem passar uma costura com a cor do tecido e com a cor do jeans que tá por trás, tá bom? Porque a costura vai ficar aqui para cima do jeans, ela não vai cair bem direitinho em cima do viés, tá vendo? Olha, a costura acaba indo aqui por dentro. Então, se você usar uma cor de linha bem próxima do tecido, a costura não vai aparecer. Olha aqui como fica feio se a gente usar uma linha preta, não fica tão legal. Se eu tivesse usado aqui uma linha vermelhinha, branca, verdinha, rosa, ia ficar muito mais bonito esse trabalho. Então, eu já posicionei aqui a minha linha azul clara em cima e azul marinho para baixo, que é onde vai aparecer. E a gente vai agora fazer a costurinha. Eu vou ajeitar aqui com a ajuda de uma agulha ou de um alfinete para a dobra do tecido não levantar. E a bolsinha ficou prontinha, só falta pôr a argolinha aqui, mas já tá finalizada. Olha, a linha nem aparece desse lado, porque ela cai aqui na parte azul marinho e fica bem imperceptível. E desse lado a gente costurou com uma linha parecida com a cor, também não aparece. Muito linda, né? E aí você vai poder guardar o seu fone de ouvido ou as suas moedinhas aqui dentro, pendurar na bolsa para não perder. Dá até para usar como chaveiro, para não perder as chaves também. Eu tenho a certeza absoluta que você gostou dessa peça, que vai fazer, porque é muito fácil, é muito simples, quase não gasta material e tá tudo bem explicadinho aqui. Então eu queria pedir para você: deixe o seu like, ele é muito importante para a divulgação desse vídeo, para que outras pessoas saibam e aprendam essa técnica e possam ganhar bastante dinheiro ou fazer presentes nessa época difícil que a gente está passando, né? Dia das Mães está chegando, que tal fazer um desse bem feminino, bem bonitinho, para presentear a mamãe, a sogra? Todo mundo hoje usa um fone de ouvido ou tem moedinhas para guardar, e isso é um presentinho super fofo. Se você não é inscrito ainda, não se esqueça de se inscrever e também não se esqueça de ativar os sininhos para você receber notificação assim que tiver um vídeo novo no canal. Um beijo e até a próxima!